Muito bem. É, Vamos lá. Nós estamos aqui. O meu telefone não está pegando a internet aqui, nesse quarto. Espero que Talvez não. tenha que mudar o Wi-Fi. Mas aqui eu acho. Mas eu estou aqui, está tudo bem, eu estou aqui, acho que está tudo certo, tá? Só para justificar aqui, né? Nós estamos na página 65. Vamos lá, vamos continuar de onde nós paramos, Maharani. Ontem nós fizemos. Nós fizemos a pergunta 15 da dificuldade filosófica do entendimento do conceito, que nós não estamos aqui do ponto de vista objetivo. Muito bem. E agora nós Estamos estamos na 16 hoje. na 16. Por que a compreensão dos Vedas é mais doce, sutil, flexível e mais agradável? Eu dei, né? Logo que eu entrei, falei bom dia, né? Só para confirmar, para não fazer essa grupinha, né? Então, deixa eu dar bom dia também. Bom dia, pessoal. Entrei também agora. Deixa eu abrir aqui. Bom dia. Toda se você tem entrado atrasadinha com frequência, tá? É isso, Prabhu. Eu estou abrindo. Resolve isso lá, tá, filhinha? Fala com o pessoal lá da manhã, que abre a sala, entendeu? E você, o aluno, tem que entrar antes do professor. Não pode, é o protocolo. Um dia você vai ser professor e você vai ter que ensinar isso daí também. E já começa com... Quando você começa a operação com um pequeno detalhezinho assim, discrepante, a operação tende a não dar certo no final. Sempre é assim, a etiqueta védica é o aluno tem que estar antes do professor. É porque eu marco para 5 horas, eu não quero marcar antes das 5, entendeu? Aí eu fico dando, às vezes tem que... Querida, você resolve com o pessoal lá do jeito que você precisar, entendeu? Aqui, para continuar frequentando a sala, tem que entrar antes do professor. E quando você for professor, você tem que ensinar os seus alunos o mesmo procedimento. Faz parte da ética da relação com o conhecimento. Entendeu? Vamos lá, vamos seguir. Por que a compreensão dos Vedas é mais doce, sutil, flexível e mais agradável? Nossa, isso é um poema. Isso não é uma pergunta. Isso é praticamente uma poesia. É porque... Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos ver as respostas, né? E aí a gente vê o que a gente pode fazer com essa pergunta aí, tá bom? Vamos dar sequência. Com a compreensão do equilíbrio dos elementos da natureza, com relevância do elemento água, que introduz uma percepção de fluxo, flexibilidade, agradabilidade, movimento, vida, se aproximando da intuição de que se revela Deus. Isso é controverso, hein? Foge muito do princípio científico. A gente tem que pontuar isso melhor. Talvez essa não seja a resposta apropriada. Talvez essa resposta... Bom, vamos ver. O Lincoln, porque o elemento predominante é o elemento água. E aí? Entendeu? O elemento predominante predomina na Europa, que é as luzes de Júpiter. Tem, lá em Júpiter, tem uma lua chamada Europa. Essa lua tem mais água que a Terra. Um dos elementos mais abundantes do universo é o elemento água. Sabia? Por incrível que pareça, tem muita água no universo. Na Lua tem água. Tem muita água na Lua. Água e oxigênio. Tem oxigênio na Lua para manter a população do planeta Terra por 100 mil anos. E água, uma abundância de água. Marte tem rios, oceanos de água embaixo. Então, quer dizer, tudo bem, tá certo. A gente sabe certo que vocês já me ouviram. O raciocínio de vocês, curto, monossilábico, assim, econômico ao extremo, tem a ver com o fato de que vocês já me ouviram. Então, Devananda já falou, então já está terceirizado. Por que eu vou ficar gastando meu tempo aí? Entendeu? Então,
Vamos pensar direito nesse negócio aí, porque essa coisa aí está meio... Vamos lá, né? A Maharani colocou aqui. Porque a compreensão védica tem o equilíbrio dos elementos terra, fogo, água, ar e éter, com a predominância do elemento água, que faz as coisas ficarem mais sutis, mais doces e mais agradáveis, mais próximos da ideia de um ser inteligente e amoroso, que nós temos a intuição natural de que se trata Deus. Bom, aí já, né, deu uma pontuadazinha aí, nós já evoluímos um pouco mais aí. Vamos ver o que a gente vai poder fazer com essa resposta também, tá? Swamini, a compreensão védica, olha só, tá vendo? Quando você se refere à compreensão védica, ao conhecimento védico, então você está tendo, quando você faz uma introdução, o que acontece? Quando você faz uma introdução, você está pensando no outro. Sempre que você, mesmo for dar uma resposta, tudo bem, que a gente está inteiro, nós estamos aqui entre nós e tal, mas você não pode esquecer de que tem gente atrás, tem gente ao redor. Essas pessoas, elas têm que estar no campo de interesse. Porque enquanto você não olhar no campo ao redor, no perímetro, significa que você está preso num ambiente hermético, controlado por um único ser. E isso é a fase neófita do processo, que é a fase egocêntrica, em que você elabora conhecimento, em que você projeta a sua experiência de realidade, mas ela não vai para além da gravidade em que você está aprisionado. Então, é preciso pensar altruisticamente sempre. É um exercício, é uma fisioterapia. Dá trabalho? Dá. Depois o cara fica... Não é professor. O professor de educação física. Não é assim? O aluno tem que estar o tempo todo pensando, né, em fazer exercício na dieta e o tal, para ele manter um padrão. É da mesma forma, entendeu, dona Jaya? Para a gente, sabe, Maharani, Devi, Tulasi, é um exercício constante. Você tem que exercitar o processo, o altruísmo em todos os níveis. O altruísmo não significa apenas coletar comida e dar nas pessoas que estão com fome. Isso esse altruísmo, essa caridade, é uma emergência social. Altruísmo começa quando você doa algo que é essencial, que é fundamental para o ser. Esse negócio de roupa, comida, brinquedos, é altruísmo, sim, mas tem muito mais a ver com relacionamento social, com empatia, com assistência social, do que literalmente o altruísmo. O altruísmo, de fato, é o altruísmo que liberta o ser. Entende? Esse é o altruísmo transcendente, que é a nossa ideia na Seva. A gente tem esse princípio de altruísmo absoluto, altruísmo de alma. Portanto, as almas têm que sempre estar na pauta. Elas nunca podem ficar de fora. Então, qualquer resposta, qualquer raciocínio que vocês fizerem, pensem não em mim. Tudo bem que eu tenho que estar na pauta, eu sou uma alma também, tá? Mas, assim, pensem nas almas, de modo geral. Imagine que você é o mestre. Imagine que você é o professor. Imagine que você é o orientador. Imagine que você é o Devananda. Então, fale como Devananda, pense como Devananda, seja como Devananda, porém, transcenda o Devananda, porque o seu charme, a sua gentileza, o seu bom humor, o seu estado de espírito é superior até. Então, é só seguir a ladeira, entendeu? É isso. Você tem que pensar como sendo responsável por elas. É assim que você vai conseguir assumir o Dharma de um mestre autêntico, de um orientador autêntico, sem que isso incentive, estimule a vaidade humana, que é a pretensão, que é o que a gente tem que se livrar. Isso não pode entrar no nosso campo, porque isso atrapalha, prejudica a evolução das almas. Entendeu? Satisfaz um desejo egocêntrico, egoísta, mas prejudica a evolução das almas. No final, o algoritmo computa isso e devolve para você uma experiência de toaletes. Não é bom. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. A compreensão védica não é baseada nos princípios de fogo, como a compreensão dos povos dos desertos,
Os Vedas são baseados em amor, respeito e ahimsa, movimentos de não violência com predominância do elemento água, que faz as coisas ficarem mais sutis e mais agradáveis. Bom, vamos juntar aí, vamos ver se a gente consegue fazer uma junção. Atula-se, a compreensão dos Vedas é mais doce, sutil, flexível e mais agradável. Por quê? Aí já deu uma didática um pouco mais completinha. Por quê? Porque a compreensão dos Vedas é baseada em amor, respeito e ahimsa, movimentos de não violência, diferente da compreensão dos povos dos desertos, baseadas no princípio de fogo. A compreensão védica tem o equilíbrio dos elementos terra, fogo, água, ar e éter, e é com a predominância do elemento água que faz as coisas ficarem mais sutis, mais doces e mais agradáveis. Legal. Assim, de um modo geral, tá legal, né? Tudo bem, mas aí a gente precisa tornar isso daí inteligível para quem está estudando. Então, a primeira etapa aqui é ver essa pergunta, né? Por que a compreensão dos Vedas é mais doce, sutil, flexível e mais agradável? A gente pode colocar assim, baseado no vídeo tal, na explicação tal, podemos compreender que, né, na compreensão dos Vedas... Não, vamos lá na resposta primeiro. Vamos fazer na resposta primeiro, Maharani, ó. Aí vamos fazer a introdução. Você já pode, sempre, se você quiser, já pode sempre deixar... embaixo já tem, ó. O de baixo já está, ó. A coisa de baixo já está. Você pediu para as meninas revisar, para a gente revisar as perguntas, né? Daí eu acho que a Devi não conseguiu revisar também, né, Devi, ontem. Mas as de baixo já estão revisadas, ó. É que as de baixo são minhas, é o meu questionário, daí eu já fiz a revisão ontem. Então, pessoal, se vocês conseguirem fazer essa pequena adaptaçãozinha já nas perguntas de vocês, nas próximas, isso já indica que vocês estão incluindo essa compaixão de nós para aproveitar o nosso tempo, para a gente não precisar fazer esse processo aqui, entendeu? Porque isso daí, como é uma questão técnica, o nosso estudo é orgânico, então vocês aprendem junto enquanto nós estamos construindo as estruturas. Mas essa partezinha é técnica, então dá para ser feita aí. Então, olha só. Baseados no vídeo 11, né? A teoria 2, aí estamos no 11 ainda, né? Observamos que na compreensão dos Vedas, a revelação da divindade, ou o princípio Deus, né? A revelação da divindade, ou o princípio Deus, se apresenta de uma maneira mais... humanizada, talvez, mas não. Se apresenta de uma forma, né? Se apresenta de uma forma... Se apresenta com características... se apresenta com características mais bem elaboradas, no sentido de pacífico, amoroso, compassivo. Ok. Pacífico, amoroso, compassivo. Vamos lá. Observamos que, na compreensão dos Vedas, a revelação da divindade, ou o princípio Deus, se apresenta com características mais bem elaboradas, no sentido de ser pacífico, amoroso, compassivo. Isso, ok, amoroso, compassivo. Ok? O que torna essa compreensão mais doce, sutil, flexível e agradável. Ok? O que torna essa compreensão mais doce, sutil e agradável. Por favor, elabore uma explicação do porquê isso se dá, né? Ok. Por favor, elabore uma explicação do porquê isso se dá.
Ok? Vamos lá, então. Vamos ver. Olha só como agora não ficou mais, não adquiriu maior sentido. Então, vamos lá. Mas tudo bem, nós estamos fazendo juntos. Baseado na explicação dada no vídeo 11, a Teodiceia 2, observamos que na compreensão dos Vedas, a revelação da divindade, ou o princípio Deus, se apresenta com características mais bem elaboradas, no sentido de ser pacífico, amoroso, compassivo, o que torna essa compreensão mais doce, sutil, flexível e agradável de se absorver. Agradável de se absorver. Por favor, elabore uma explicação do porquê isso se dá. Ok? Aí a resposta A. Eu acho que a gente pode pegar aqui, vamos pegar essa resposta aqui. Vamos pegar a resposta. Vamos pegar essa resposta essa resposta C aqui. Vamos pegar a resposta da Tulasi. Vamos pegar essa resposta da Tulasi que começa com a compreensão dos Vedas. Na compreensão dos Vedas, vamos colocar ali, ó. Vamos pegar a resposta da Tulasi e a gente vai pegando as outras e colocando ali. Na compreensão dos Vedas, predomina, na compreensão dos Vedas, o humor psicológico da elaboração dos textos ou da revelação da divindade, né? O humor psicológico da interpretação dos textos que revelam a divindade predomina porque a gente vamos colocar os diferentes elementos aí. Na compreensão dos Vedas, o humor psicológico da interpretação dos textos que revelam a divindade predomina da divindade, predomina o princípio flexível. Por quê? Predomina a característica de um ser flexível. Predomina a característica de um ser pessoal e flexível. Ok? Predomina a característica de um princípio pessoal e flexível. Por quê? Aí sim, a gente vai dar a explicação. Por quê? Né? Flexível, vírgula. Por quê? 2 pontos. Todos os textos védicos, travou para mim aqui, eu já vou gravando, tá? Por quê? Todos os textos védicos todos os textos védicos estão estruturados considerando-se os elementos que compõem a estrutura da natureza. Tais elementos, terra, fogo, água, ar e éter, são os elementos estruturais básicos. Considerando-se que a predominância do elemento éter, a predominância do elemento água no ambiente geográfico onde os Vedas são manifestos, considerando que a predominância do elemento água no ambiente geográfico onde os Vedas se manifestam,
tem-se, como consequência disso, a influência do estado biológico no comportamento psicológico da visão dessa divindade. E isso gera como consequência uma percepção de Deus equivalente à natureza do estado do elemento água, o que proporciona uma percepção flexível, já que uma das características do elemento água é a flexibilidade, a adaptação. Adaptação é sintoma de evolução ou adjetivo para a evolução. Logo, a compreensão de Deus se apresentará de maneira evoluída, com características mais completas, tais como acessibilidade, temperamento maternal, suavidade e nutrição, tornando essa compreensão final da divindade sutil, doce e agradável de se experienciar. Ok? Eu gravei aqui também, viu, Prabhu? Gravou? Vamos ouvir de novo? Eu estou percebendo que, eu não sei se é porque está muito longo esse documento, eu acho que eu vou ter que cortar ele em menores, porque ele está travando. Você vê que travou para você e travou para mim também. Pode ser. Essa pode ser uma solução, viu, Maharani? Daí, você começou, eu já gravei. Eu acho que eu vou ter que sair, que o meu está muito baixo aqui, e entrar de novo. E daí eu acho que a gente podia fazer assim, daí a gente revisava eu faço e a gente revisa as perguntas quando travar, né? O que vocês acham? O que você acha, Prabhu? Não, vamos dar sequência hoje assim, aí para a próxima você já corta, já faz documentos, que eu acho que você tem razão, porque cada vez que ele tem que elaborar ali, ele tem que considerar todos, né? Então, tem razão. Vamos ouvir a resposta para ver se a gente consegue, né? Fazer aí a conclusão. Olha só. Na compreensão dos Vedas, o humor psicológico da interpretação dos textos que revelam a divindade predomina a característica dos textos védicos. Está em estrutura, todos os textos védicos. Predomina a característica de um ser flexível, né? Aí vamos ver. Por quê? Por que predomina essa característica? Predomina a característica de um ser flexível, vírgula. Por quê? Né? Aí pode colocar acho que 2 pontos, né? Seria o caso aí. Então, é a resposta. Vamos ver como que ficou a resposta. Por quê? Todos os textos védicos está em estrutura. Todos os textos védicos estão estruturados considerando-se os elementos que compõem a estrutura da natureza. Tais elementos, terra, fogo, água, ar e éter, são os elementos estruturais básicos. Considerando-se que a predominância do elemento éter, a predominância do elemento água no ambiente geográfico onde os Vedas são manifestos, consideramos que a predominância do elemento água no ambiente geográfico onde os Vedas se manifestam, tem-se, como consequência disso, a influência do estado biológico no comportamento psicológico da visão dessa divindade. E isso gera como consequência uma percepção de Deus equivalente à natureza do estado do elemento água, o que proporciona uma percepção flexível, já que o elemento água
já que uma das características do elemento água é a flexibilidade, a adaptação. Adaptação é sintoma de evolução ou adjetivo para evolução. Logo, a compreensão de Deus se apresentará de maneira evoluída, com características mais completas, tais como acessibilidade, temperamento maternal, suavidade e nutrição, tornando essa compreensão final da divindade sutil, doce e agradável de se experienciar. Pronto. Agora, em detrimento a isso, observamos a revelação da divindade do ponto de vista do elemento fogo, que é a predominância equivalente aos ambientes dos povos dos desertos, onde o elemento fogo é o elemento predominante. Logo, a presença ou a predominância do elemento fogo no ambiente geográfico interfere no estado biológico do nativo local, o que automaticamente gera uma pressão no conteúdo psicológico do produto intelectual desse nativo local. Dessa forma, ao descrever a divindade, a predominância será baseada no elemento fogo, o que gerará um princípio divino relativamente agressivo, eventualmente violento e dramático, o que pode produzir, em termos de longo prazo, quando se apresenta essa ideia de divindade num estado coletivo, resultados tais como a violência, a guerra e, por que não dizer, também o ateísmo, já que esse estado de espírito pode, eventualmente, ser questionados pelos pensadores de natureza onde predomina os elementos, onde predomina o elemento água. O que nós vemos como resultado prático nos dias atuais, depois de longo prazo de experiência histórica, onde o conceito de Deus, baseado no princípio da guerra, ou seja, o elemento fogo, trouxe algumas decepções significativas, cicatrizando assim o sistema teológico na tentativa de apresentar esse princípio como ser baseado em amor. E essa discrepância ou idiosincrasia é aquilo que nós chamamos de a insuficiência da divindade. Por isso, a necessidade urgente de apresentar uma via alternativa da compreensão de Deus. Essa é uma das prerrogativas intrínseca a esse esforço de apresentar para todas as pessoas que buscam essa alternativa, essa terceira via de compreensão da divindade, baseados nos princípios do elemento água, que são a predominância do conceito do conhecimento védico e o teorema dos sonhos, baseados nesse princípio predominante do elemento flexível água, está como prerrogativa, aceitou como a sua missão explicar a divindade do ponto de vista do amor, da inteligência, da flexibilidade, da adaptação, portanto, uma explicação de Deus baseado em princípios de futuro. Pronto. Faz sentido? Faz. Ok? Vamos ouvir de novo, para a gente poder passar para frente, porque aí não vamos mexer o texto agora, tá? Você elabora, tá bom? Uhum. Em detrimento a isso, observamos a revelação da divindade do ponto de vista do elemento fogo, que é a predominância equivalente aos ambientes dos povos dos desertos, onde o elemento fogo é o elemento predominante. Logo, a predominância do elemento fogo no ambiente geográfico
interfere no estado biológico do nativo local, o que automaticamente gera uma pressão no conteúdo psicológico do produto intelectual desse nativo local. Dessa forma, ao descrever a divindade, a predominância será baseada no elemento fogo, o que gerará um princípio divino relativamente agressivo, eventualmente violento e dramático, o que pode produzir, em termos de longo prazo, quando se apresenta essa ideia de divindade num estado coletivo, resultados tais como a violência, a guerra e, por que não dizer, também o ateísmo, já que esse estado de espírito pode eventualmente ser questionados pelos pensadores de natureza onde predomina os elementos, onde predomina o elemento água. O que nós vemos como resultado prático nos dias atuais, depois de longo prazo de experiência histórica, onde o conceito de Deus, baseado no princípio da guerra, ou seja, o elemento fogo, trouxe algumas decepções significativas, cicatrizando assim o sistema teológico na tentativa de apresentar esse princípio como ser baseado em amor. E essa discrepância ou idiosincrasia é aquilo que nós chamamos de a insuficiência da divindade. Por isso, a necessidade urgente de apresentar uma via alternativa da compreensão de Deus. Essa é uma das prerrogativas intrínsecas a esse esforço de apresentar para todas as pessoas que buscam essa alternativa, essa terceira via de compreensão da divindade, baseados nos princípios do elemento água, que são a predominância do conceito do conhecimento védico e o teorema dos sonhos, baseados nesse princípio predominante do elemento flexível água, está como prerrogativa, aceitou como a sua missão explicar a divindade do ponto de vista do amor, da inteligência, da flexibilidade, da adaptação, portanto, uma explicação de Deus baseada em princípios de futuro. Pronto. Isso defende muito bem a tese do Teorema dos Sonhos, a nossa posição como pensadores. Tá? Muito bem, então, vamos seguir, né? Vamos para a próxima etapa, porque como não vai ter, a gente não vai fazer agora, já podemos passar, então, o que você pode fazer, né, Maharani, você pode já meio que eliminar essas respostas aí, todas elas estão verdadeiras, só que como elas não foram elaboradas de forma completa, a gente pode reduzi-las e já deixar o espaço para a próxima. Aqui são textos que você, né, o de vermelho que você está trabalhando. Muito bem, vídeo 12. Então, agora nós vamos entrar no vídeo 12, né? Do gene egoísta. O gene egoísta. Aí a gente vai entrar nos conceitos do ateísmo já. Dhananjaya. Bhaktas Dhananjaya está querendo falar alguma coisa. Oi. A consideração do elemento água nos remete também às nossas emoções, aos nossos sentimentos, enfim, até a nossa próxima origem, a nossa própria origem, porque nós somos formados em 70%, 75% de água. Então, a vida se deu na água. Hein? O início da vida se dá na água, né? Então, essa consideração na resposta, a sensação que me fica é que a consideração ficou muito no entorno, no sistema geográfico, no entorno, no externo. Eu acho que poderia pensar-se em incluir o nosso interno, porque a água internamente é que nos remete a essa flexibilidade, esse frescor, ao relaxamento. Enfim. Realmente, ali, na hora que a gente coloca assim, que o elemento água, quando a gente fala do elemento água, nós podemos acrescentar o elemento água, o elemento água, ele é o elemento flexivo, ele é o elemento frescor, ele é o elemento relaxamento, ele é o elemento frescor, ele é o elemento água, ele é o elemento água, ele é o elemento flexivo, ele é o elemento frescor, ele é o elemento água, ele é o elemento água, ele é o elemento flexivo, ele é o elemento água, ele é o elemento frescor, ele é o elemento água, ele é o elemento flexivo, ele é o elemento água, ele é o elemento frescor, ele é o elemento água, ele é o elemento flexivo, ele é o elemento água, ele é o elemento frescor, ele é o elemento água, ele é o elemento flexivo, ele é o elemento água, ele é o elemento frescor, ele é o elemento água, ele é o elemento flexivo, ele é o elemento água, ele é o elemento frescor, ele é o elemento água, ele é o elemento flexivo, ele é o elemento água, ele é o elemento frescor, ele é o elemento água, ele é o elemento flexivo, ele é o elemento água, ele é o elemento frescor, ele é o elemento água, ele é o elemento flexi
que é o elemento que gera a influência nas nossas emoções, nas emoções humanas. Aí a gente tem que ver o texto, deixar o texto, olhar, visualizar o texto e ver como a gente encaixaria esse fator aí, mas é válido sim, né? Vai enriquecer a resposta. Inclusive, é importante também observar que o elemento água ele está muito mais propenso aos movimentos circulares, que são os movimentos típicos do feminino. É verdade. Os movimentos circulares é um movimento que é um movimento relacionado ao princípio do feminino, porque ele se arredonda, né? Ele se aperfeiçoa. Então, leva também ao movimento de expansão, tá? Sugere um movimento de expansão. Eu acho que, de repente, podia... elabora um raciocínio completinho nesse ponto e a gente vai lá e encaixa ele no texto final. Tá bom? Mas a referência é muito boa. Vamos dar sequência aí agora. Olha aí. Aqui o Bactalinco já começa... já começa a liberar os royalties. Né? Tá certo. Vamos lá. Mas é isso mesmo, entendeu? Evolução é adaptação, entendeu? Adaptação é um sintoma de evolução. Baseado na explicação dada no vídeo 12, qual é a teoria do gene egoísta e quem a apresentou? Então, o gene egoísta não é uma teoria, é uma hipótese, tá? O Dawkins, que foi o propositor desse conceito, ele apresentou uma hipótese de que esse gene egoísta seria a causa fundamental do impulso reprodutivo humano, ou o que justificaria a humanidade. Né? É assim, de certa forma, né, a gente não pode dizer que essa afirmação é de todo infundada, ou seja, não verdadeira. Até porque é um pensador que se dedica a vida toda a raciocinar um princípio. Esse cara, não é que essa pessoa comete todos os erros, é que, entende? Não é assim. Ele acertou num determinado ponto em dizer que essa característica desse gene gera esse efeito, tá? Mas daí a apresentar esse gene como o responsável absoluto pelo processo de reprodução é onde que esse absolutismo tirânico é onde está o problema, entendeu? É o que a gente vai combater aí. Mas vamos lá, vamos ver as perguntas, né? Essa aqui só para a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Então, a Dave respondeu o seguinte: Richard Dawkins, ok, apresentou aí essa hipótese que diz que o gene egoísta é o equivalente de um chip de segurança para a preservação da espécie. Cada espécie teria seu gene egoísta ou backup original. Legal, né? Aí pode colocar assim. Não, tá bom, né? Tá bom, seu backup original. Vamos ver aqui abaixo, né? O Donandiaia. Richard Dawkins observou, a partir da análise do comportamento de diversos animais, que o organismo não passa de uma máquina de sobrevivência do gene, cuja consciência busca a autorreplicação visando a sua perpetuação. A resposta do Donandiaia me pareceu praticamente uma defesa do Dawkins. Então a gente tem que elaborar isso daí, ou há realmente a intenção de fazer uma defesa, e aí você vai ter que fazer uma revisão do seu processador, do seu registro de HD, porque se esse registro tiver aí parte integrante da sua constituição, isso pode ser um vírus, eventualmente, né? Que é a tendência que nós temos como pensadores de
preservar ou cultuar o pensador racional pelo fato de ele ser um sábio esforçado, que é um efeito compreensível diante de uma pessoa que se relaciona com os sábios e os pensadores. Daí você tem que ver se isso não é uma influência do estilo do pensador sobre o seu pensamento, ou se realmente foi apenas uma questão de semântica. Então, vamos elaborar. Richard Dawkins observou, a partir da análise do comportamento de diversos animais, que o organismo não passa de uma máquina de sobrevivência do gene. Então, é essa afirmação aí que compromete, que o organismo não passa de uma máquina de sobrevivência do gene. Então, reduzir o organismo a isso é o absolutismo tirânico pretensioso do Dawkins, que é justamente aquilo que nós vamos combater, que nós vamos, então, assim, neutralizar durante a nossa tese, tá? É bom saber que isso está aqui para a gente ter uma ideia daquilo que nós estamos contra-atacando filosoficamente com a nossa ideia, tá bem? A ideia que nós vamos apresentar. Cuja consciência busca a autorreplicação, visando a sua perpetuação. Então, se nós estamos falando de um gene egoísta, e ao mesmo tempo estamos falando de um ser consciente, né, cuja consciência, então aí nós já temos um ser pensante, né? E aí, nesse caso, o gene egoísta, ele faria isso de maneira consciente, ou seja, ele teria elaborado uma inteligência focada para esse princípio. Então, vamos checar para ver se procede isso daí ou não, entendeu? Aí tem o Lincoln, que diz o seguinte: Lincoln, vamos fazer o seguinte, vamos inaugurar o seu início no Tratado do Teorema dos Sonhos. Lê aí, por favor, a sua resposta, tá, querido? Vamos lá, então, né? Qual é a teoria do gene egoísta e quem apresentou? É a ideia de um gene imortal. Aí eu coloquei entre parênteses gene egoísta. Esse gene é uma espécie de arquivo ou chip de segurança, onde fica armazenado o histórico genético de um grupo monitorado pelo próprio gene, e as informações genéticas vão sendo passadas para frente na medida em que é necessário a preservação daquele grupo. Sendo assim, cada espécie teria seu gene imortal. Quem apresentou essa, que não é mais teoria, né, hipótese, foi o pensador e biólogo Richard Dawkins. Ele é um entusiasta em combater as ideias que estão presentes nos livros religiosos que estão no mundo. Muito bem. Está muito bem elaborada a sua resposta. A gente poderia colocar ali, no início, né, o princípio, né, a proposta do gene egoísta é a ideia, né? A proposta do gene egoísta, a proposta do conceito de gene egoísta é a ideia de um gene imortal, gene egoísta, né? Ponto. Letra maiúscula. Esse gene é uma espécie de arquivo ou um chip de segurança, onde ficaria, né, onde fica armazenado, porque aí já não dá para falar ficaria, porque é um estudo da biologia com exercícios de laboratório, tá? Com resultados de laboratório. Então, a gente não usa ficaria. Vamos apresentar como fica armazenado, porque tá ok, né? É isso mesmo. Então, gene egoísta, ponto, letra maiúscula, né? Aqui. Ok? Esse gene é uma espécie de arquivo ou chip de segurança, não tem vírgula. Pode tirar essa vírgula. Segurança, onde fica armazenado o histórico genético de um grupo monitorado pelo próprio gene, e as informações genéticas vão sendo passadas para frente na medida em que é necessário na preservação daquele grupo. Sendo assim, cada espécie teria o seu gene imortal. Muito bom. Quem apresentou essa hipótese
foi o pensador e biólogo Richard Dawkins. Ele é um representante ateu e entusiasta em combater as ideias que estão presentes nos livros religiosos ao redor do mundo. Okay? Ele é um representante ateu. Aí se pode colocar assim, ele é um representante ateu militante, que ele é militante realmente. A ponto de criticar os ateus que ficam, né, assim, reticentes, né, em se apresentar publicamente. A proposta do conceito de gene egoísta é a ideia de um gene imortal, gene egoísta. Esse gene é uma espécie de arquivo ou chip de segurança onde fica armazenado o histórico genético de um grupo monitorado pelo próprio gene e as informações genéticas vão sendo passadas para frente na medida em que é necessário a preservação daquele grupo. Sendo assim, cada espécie teria o seu gene imortal. Quem apresentou essa hipótese foi o pensador e biólogo Richard Dawkins. Ele é um representante ateu militante e um entusiasta em combater as ideias que estão presentes nos livros religiosos ao redor do mundo. Né? Ao redor do mundo. Muito bom. Essa resposta ficou bem completa. A Maharani vai colocar aqui. A teoria do gene egoísta, né, pressupõe que existe um gene backup imortal. Olha aí, né, é como um arquivo chip de segurança que preserva as informações básicas da história do grupo que ele está monitorando, fazendo a manutenção. E essa informação vai sendo passada, né, à medida que faz necessário para a preservação da espécie. Cada espécie tem um gene backup, né, foi apresentado pelo pensador Richard Dawkins. Então, essa resposta está absorvida, né, na resposta anterior. Mas aqui, não, peraí, não apaga não. Tem aqui, ó, a teoria do gene egoísta, que é a hipótese do gene egoísta, pressupõe que existe apagou. Tem como voltar, não? Tem uma parte lá aqui. Voltou, é que tá lento aqui. Parece atrasado aí para vocês, mas já voltou. A hipótese do gene egoísta pressupõe que existe um gene backup. Eu gostei desse termo, um gene backup imortal. É como um arquivo, chip de segurança, né? A hipótese do gene egoísta pressupõe, né? Pressupõe pressupõe a existência, né? Pressupõe a existência de um gene backup imortal. Não vamos apagar essa resposta, não, porque é o seguinte, é bom a gente ter duas, entendeu? Mesmo que ela esteja, assim, parcialmente repetida. A hipótese do gene egoísta pressupõe a existência de um gene backup imortal. Né? Aí, ponto final. Esse gene backup, ou gene egoísta, seria, né? Esse gene backup, ou gene egoísta, seria o equivalente de um arquivo. Uma espécie de chip de segurança que preserva as informações básicas da história do grupo que ele está monitorando. Então, aí a gente pode pegar aqui em cima a resposta do Dhananjaya, a gente pode pegar aqui, ó, né? Lá em cima, essa explicação aqui, ó. Ué, cadê? Aqui. Observou, né? Observou na análise do comportamento de diversos animais que o organismo não passaria, né? Aí a gente coloca não passaria de uma máquina de sobrevivência do gene. Então a gente pega esse pedacinho aí, cuja consciência buscaria a autorreplicação, revisando a sua perpetuação. Ó, essa frase está bem elaborada, quer ver? Vamos pegar ela, copiar e colar lá na sua, para fazer uma simbiose com as duas. Mas não todo o texto. Só essa parte aí, olha. Observou a partir de diversos... Né? Coloca aí, observou a partir da análise do comportamento de diversos animais. Né? Pega toda essa parte aí, só vai sair o Richard Dawkins. Copia ela, olha todo o texto a partir daí, isso. Aí vamos colocar aqui, ó. Vamos colar aqui, ó, quer ver?
informações básicas, uma espécie de tipo de segurança que preserva as informações básicas da história do grupo, que ele está monitorando. Agora, você coloca ponto final, né? Ponto final. Aí, cola a resposta do Donald Jair. Vamos ver como é que vai ficar. Né? Monitor. Essa observação foi feita, né, pelo biólogo Richard Dawkins. Ok? Essa observação é proposta, né? É proposta pelo biólogo Richard Dawkins. Né? Aí sim, que a partir da análise do comportamento de diversos animais, verificou, né, que a partir da análise do comportamento de diversos animais, verificou que o comportamento do organismo, o comportamento dos organismos não passaria, aí sim, que o comportamento dos organismos não passaria de uma máquina de sobrevivência do tal gene egoísta, né? Do tal gene egoísta. Porque aí, a gente, tudo bem que tem esse gene e tal, mas colocando assim, minimiza um pouquinho vamos dizer, a pretensão que o Dawkins quer assim, atribuir ao gene, entendeu? É como fazer, é como os comediantes fazem. O comediante, o que ele faz? Ele pega um tema sério, transforma ele em piada e, com isso, ele diminui o valor da proposta ou do problema em si. Por isso que os comediantes são tão importantes na humanidade. Eles fazem as coisas difíceis parecerem fáceis. Pelo menos ameniza o impacto, né? Então, esse é o mesmo princípio. Essa observação é proposta pelo biólogo Richard Dawkins, que, a partir da análise do comportamento de diversos animais, observou que o comportamento dos organismos não passariam de uma máquina de sobrevivência do tal gene egoísta, cuja consciência busca a autorreplicação visando a sua perpetuação. Muito bem. Aí, né? Aí a perpetuação. Você coloca vírgula para continuar a frase, tira o maiúsculo, porque aí a frase vai dar continuidade, entendeu? Fazendo assim a manutenção do próprio organismo. Né? Ponto final. Letra maiúscula. Essa informação vai sendo passada à medida que se faz necessário para a preservação da espécie. Cada espécie, nesse caso, cada espécie teria o seu gene backup original. Ok? Aí você tira, foi apresentado pelo pensador Richard Dawkins embaixo e finaliza assim. Nisso consiste a hipótese do gene egoísta. Pronto. Aí sim. Não, pode tirar, porque aí a gente já colocou o Richard Dawkins lá em cima, né? Pode tirar isso daí. Foi apresentado pelo Richard Dawkins. Você coloca só essa frase. Nisso consiste a hipótese do gene egoísta. Tá bom. Então, eu vou pedir para você, Maharani, por favor, ler novamente, já são 6 horas, né? Ler novamente a resposta, o Lincoln, ler a resposta, como ficou. Aí pode eliminar as 2 respostas lá em cima, da David e do Donald Jair, que estão absorvidas nessas outras respostas. A sua mini, vamos terminar aqui então, vai. Ele propõe a existência de um gene egoísta, pode eliminar essa resposta. A teoria procura explicar a evolução da espécie através de um gene. Richard Dawkins explica a evolução de uma espécie de gene, apresenta a teoria, ok. Pode eliminar também essa resposta, porque elas estão absorvidas nas 2 anteriores. E vamos ver agora. Para a gente finalizar. Lincoln, faz a leitura da sua resposta e a Maharani faz a leitura da resposta e a gente finaliza assim por hoje, tá bom?
Pode começar, por favor. A proposta do conceito do gene egoísta... Faz a leitura primeiro da pergunta. Baseado na explicação dada no vídeo 2, onde se apresenta o conceito de gene egoísta, explique qual é a hipótese do gene egoísta e quem a apresentou. A proposta do conceito do gene... Deixa ela só finalizar ali. Baseado na explicação dada no vídeo 2, no vídeo 12, em que se apresenta o conceito de gene egoísta, em que é apresentado o conceito de gene egoísta, né, que se apresenta, desde assim que se apresenta o conceito de gene egoísta, tá, tudo bem, que é apresentado o conceito de gene egoísta, ok? Explique qual é a hipótese do conceito de gene egoísta e seu autor. E quem apresentou não, e coloca, e seu autor. Pronto. E seu autor. Acho que não tem interrogação não, viu? Baseado na explicação dada no vídeo 12, em que é apresentado o conceito de gene egoísta, explique qual é a hipótese do gene egoísta e seu autor. Muito bem. Leia a pergunta e a sua resposta, por favor, Lincoln. A pergunta eu vou ter que fazer uma atualização aqui, tá? Não. Eu faço a pergunta e você faz a resposta. Obrigado. Então você não tem a resposta atualizada também, certo? Eu tenho que clicar num botão para carregar e aí eu vou... Não, tudo bem. Então pode deixar que eu faço a leitura aqui. Baseado na explicação dada no vídeo 12, em que é apresentado o conceito de gene egoísta, explique qual é a hipótese do gene egoísta e seu autor. Bom, resposta A. A proposta do conceito de gene egoísta é a ideia de um gene mortal, gene egoísta. Esse gene é uma espécie, seria, né? Pode pôr assim, ó, esse gene seria uma espécie de arquivo ou chip de segurança onde fica armazenado o histórico genético de um grupo monitorado pelo próprio gene, e as informações genéticas vão sendo passadas para frente na medida em que é necessário a preservação daquele grupo. Sendo assim, cada espécie teria o seu gene mortal. Quem apresentou essa hipótese foi o pensador e biólogo Richard Dawkins. Ele é um representante ateu, militante e um entusiasta em combater as ideias que estão presentes nos livros religiosos ao redor do mundo. Pobrezinho Richard Dawkins. Ele é até sincero, sabe? Eu já assisti vários debates dele, mas os argumentos filosóficos dele... Ele é um biólogo, né? Ele não é um filósofo. Os ateus, os cristãos, deixam ele com saia curta. Muitas vezes, né? Bom, a resposta 2, B. A hipótese do gene egoísta pressupõe a existência de um gene backup imortal. Esse gene backup seria uma espécie de arquivo ou um chip de segurança que preserva as informações básicas da história do grupo que ele está monitorando. Essa observação é proposta pelo biólogo Richard Dawkins, que, a partir da análise do comportamento de diversos animais, observou que o comportamento, observou que... Acho que aqui podia ser sugeriu, né? Não observou, porque observação seria um fato, né? Essa observação é proposta pelo biólogo Richard Dawkins, que, a partir da análise do comportamento de diversos animais, sugeriu, exatamente, né? Sugeriu que o comportamento, vai repetir de novo, sugeriu que, né, que esse comportamento dos organismos, né, vamos colocar assim, que esse comportamento dos organismos não passariam de uma máquina de sobrevivência do tal gene egoísta, cuja consciência busca a autorreplicação visando a sua perpetuação, cuja consciência busca, isso mesmo, cuja consciência busca a autorreplicação visando a sua perpetuação, fazendo assim a manutenção do próprio organismo. Essa informação vai sendo passada à medida que se faz necessário para a preservação da espécie. Cada espécie teria o seu gene backup original. Nisso consiste a hipótese do gene egoísta. Ótimo. Muito bom. Finalizamos aí, então, tá, pessoal, por hoje. Muito bem, tem aquela resposta que está lá no áudio, né?
e a gente vai para a sala dos mantras. Namastê, Hare Krishna. Foi um prazer revê-los aqui nessa sala. E a gente se vê, então, amanhã. Nós nos vemos amanhã? Não, nos vemos, né? Sim, né? Amanhã é às 6. Amanhã é respostas, né? Respostas às perguntas. Muito bem, vamos lá, então. Namastê, Hare Krishna. Gratidão a todos. Hare Krishna.